Ora, muito boa noite a todos, espero que tenham tido uma ótima semana e o Good Vibes está de volta para mais uma edição. E desta feita vamos falar de duas temáticas muito importantes e para isso temos connosco uma convidada especial. E embora ela seja uma pessoa claramente do Norte e passe grande parte do seu tempo na cidade invicta, ela é minhota e fala-nos de Viana do Castelo. A nossa convidada é a Isabel Dantas Costa e vem-nos falar connosco sobre Ayurveda e naturopatia. Ela já vai falar sobre tudo isto que estamos aqui a anunciar. No entanto, eu faço-vos o convite para que, caso queiram saber mais algum pormenor acerca do que é a Ayurveda ou a naturopatia, de, através dos comentários, questionarem e participarem, porque a vossa participação pode enriquecer a nossa conversa. E esta conversa do Good Vibes desta semana, então, como estava há bocadinho a dizer, vai incidir sobre duas temáticas. A primeira é a Ayurveda e a segunda a naturopatia. Mas antes de começarmos esta nossa conversa, vamos incidir um bocadinho aqui com a nossa convidada, a Isabel, com algumas questões muito simples. E a primeira, que é a pergunta da tradição do Good Vibes, o programa que aborda todas as temáticas possíveis acerca do desenvolvimento humano, curas, terapêuticas e afins. A primeira questão que eu quero colocar à Isabel é: quem é a Isabel Dantas Costa? Então, eu sou neste momento trabalho como terapeuta holística, mas desde muito pequena descobri que, de facto, a conexão com a minha essência era descobrir o quanto desejava, não é, auxiliar na, na cura com os outros, não é? E no caminho com a sua essência, na reconexão com a sua essência. De facto, sempre me encaminhei como terapeuta na minha vida e então sempre senti este chamado de ajudar, de cuidar, digamos assim. Então, acho que também, de certa forma, quem é Isabel Dantas, isso faz um pouco parte de mim, de cuidar, da palavra cuidar, digamos assim. E então tem bastante a ver com isso, para além dessa relação do cuidar do outro, também cuidar de mim, obviamente, né? E então foi assim que também nasceu este projeto que eu agora trabalho como terapeuta holística e portanto que tem sido assim um projeto muito bonito. Mas para além disso, não é? Descobri então cada vez mais em mim esse meu lado de cuidar de mim, que me faz perceber cada vez mais quem eu sou, porque eu acho que a vida é isso mesmo, é irmos descobrir cada vez mais, não é? É uma evolução. Portanto, até agora tenho vindo a descobrir o quanto é fundamental o poder do cuidado. E ao mesmo tempo que vais cuidando dos outros, vais aprendendo mais sobre ti também? Sim, exatamente. E no outro dia partilhava com uma paciente essa mesma questão, que essa questão do autocuidado, porque muitas pessoas recorrem a mim relativamente ao autocuidado, não é? E mais para a frente irei partilhar esta questão do autocuidado, não é? Porque hoje em dia estamos num piloto automático e então há muito a perda do cuidarmos de nós. E então também usarmos como ferramenta o ambiente externo para perceber como é que podemos evoluir internamente e nos percebermos e cuidar melhor de nós, aí eu acho que está a chave de muita coisa, não é? E de como cuidar melhor de mim, de perceber. Eu acho que quanto mais nos compreendermos, é uma forma de cuidar de nós.
E então partilhava isso mesmo com essa paciente. A forma de nos inspirarmos e evoluirmos é uma forma também de cuidar de nós. Ok, muito bem. Olha, Isabel, antes de adentrarmos, como dizem os nossos irmãos brasileiros, nas temáticas propriamente ditas, queria saber se estavas disposta a partilhar connosco como é que chegas à jornada que enveredaste por esse caminho. Foste tu que o procuraste ou foi ele que te chamou? Foi ele que me chamou. Se for assim bastante específica, não é? E direta, eu gosto das coisas assim, faz parte também da minha maneira de ser. Portanto, na verdade, eu formei-me em terapia da fala e então esse percurso foi realmente um percurso bastante conectado com a parte de neurociências, com a parte também anatómica, portanto, todo o meu dia a dia era preenchido desta dinâmica mais científica. Na verdade, sempre gostei, sempre tive esta perspectiva da vida mais, digamos, mais científica. Mas acontece que numa altura em que realmente eu estava mais em baixo emocionalmente, acontece que realmente eu ouvi no meio de uma conversa a palavra Ayurveda e, e então aquilo chamou-me e eu juntei-me à conversa em silêncio e pensei, portanto, isto é curioso isto, vou pesquisar sobre isto. Sempre fui muito de ouvir uma coisa e ir pesquisar. Então, pronto, foi através disso e eu acho que também acaba por ser as coisas nos chamam a nós e nós também as chamamos, não é? Há aí uma dualidade. E então, pronto, foi assim, nesse momento muito em baixo, de muita, não estava muito confiante, muito conectada com o meu propósito, e não me sentia alinhada, não é? A minha confiança estava bastante em baixo. E então eu pesquisei e decidi então saber mais acerca da Ayurveda e de facto foi através da Ayurveda que então aí houve o chamado. Iniciaste a tua jornada, digamos assim. Sim, sim. Já havia, portanto, um, já lia bastantes assuntos, não é? Mas era tudo de uma forma mais superficial. Já me havia o chamado pelo misticismo, já achava o assunto muito curioso, a astrologia ligeiramente, portanto, lia, mas não tão concreto e de uma forma tão apaixonada como a Ayurveda. E de lá para cá, isso mudou muito a tua vida, de lá para cá? Sem dúvida, sem dúvida. Depois permitir-me, lá está, perceber que era necessário na altura arranjar, não é? Perceber o quanto aquilo estava a ser impactante, porque eu sentia que aquilo realmente era impactante, mas de que forma, não é? Então permiti-me arranjar uma maneira de observar com mais clareza e realmente vi as ferramentas que aquilo me fornecia portanto, também me lancei, né, assim como tu dizes, atirei aos lobos, não é? Porque ver de longe, isto é interessante, mas me permiti mergulhar ok, vou aqui, este assunto realmente cativa-me, vou aproveitar e tirei uma formação na altura de massagem Ayurveda. Ok? E foi aí que, de facto, pus a mãos na massa de forma prática e aí pude ter mesmo percepção que aquilo mudou algo em mim. Aí foi quando fiz a formação da Ayurveda e realmente comecei a aplicar, portanto, na formação da Ayurveda passaram, não é, bastantes ferramentas para mim, não é? E então aí comecei a aplicar coisas, portanto, na minha vida. Mas é engraçado porque há bocadinho falavas que
no fundo, antes de tudo isto, estavas de alguma forma relacionada com o mundo científico, ainda que não aquele científico que estamos habituados ou que temos o conceito de ver a malta lá fechada nos laboratórios e etc. Mas ao dizeres que de uma forma particular estavas relacionada com o mundo da ciência, a Ayurveda também é um bocadinho científico, não é? Porque estamos a falar de um sistema que não é apenas massagem, estamos a falar de uma coisa que vai muito além disso. O que é exatamente, em termos gerais, a Ayurveda? Então, exatamente, é o que tu dizes, é esse lá, portanto, às vezes observo-me no início, agora já não observo tanto isso, mas no início observava muito, então, mas afinal, porque é que me cativa tanto? E muita conclusão que eu cheguei foi exatamente, não é? Eu adoro este lado de científico e depois há um lado holístico, não é? O holístico, digamos assim, não é? Porque é o uno que une uma componente física, mental e espiritual. Portanto, a Ayurveda é uma medicina milenar que une, holística, portanto, une os vários campos. Então, é uma medicina já tem 5.000 anos, não é? É muito antiga, com origem na Índia, aqui explicando de forma muito simples, e então ela é como se fosse, é mesmo uma medicina, portanto, ela pode ser, na Índia é praticada, há hospitais e é tratada, mas é tratada com tratamentos naturais, portanto, são utilizadas plantas para fazer os tratamentos, são utilizados sansugas, por exemplo, para certos tratamentos que são necessários, em várias patologias, até de facto podem ser patologias mais incisivas ou crónicas, o que for necessário. Portanto, há hospitais, até é feito um acompanhamento hospitalar, se necessário, por exemplo, o tratamento de Panchakarma, onde eu também tirei formação, que é muitas vezes necessário fazer através de tratamento fitoterapêutico. Portanto, a Ayurveda é uma medicina milenar que pode ser acompanhada, por exemplo, pode acompanhar a componente dos olhos, portanto, a oftalmológica, a parte da ginecologia, neurologia, psiquiatria, portanto, a parte também da nossa parte vocal, digamos assim, cordas vocais, portanto, as diversas componentes da medicina que nós conhecemos aqui, da medicina convencional, também existe na medicina Ayurveda, ok? O que é que é distinto? Aqui de forma mais simples. O que é distinto é que a Ayurveda foca-se nos 5 elementos, o ar, o éter, o fogo, a água e a terra, e nestes a Ayurveda procura um equilíbrio, ok? Há certas pessoas que têm, por exemplo, o ar e o éter e o fogo mais proeminentes, e então é procurado dentro o médico ayurvédico ou o terapeuta procura que a pessoa se reequilibre, ou seja, que, por exemplo, a água esteja mais reequilibrada e o elemento terra esteja mais reequilibrado, não é? Fiquem todos os elementos alinhados. Esses elementos estão, portanto, correspondem a certos órgãos. Pronto, e é assim que é feito o diagnóstico pelo terapeuta ou médico ayurvédico, de uma forma bastante sucinta. Quando falaste nos 5 elementos da pesquisa rápida que fiz, encontrei justamente esse detalhe, os 5 elementos e os doshas. O que é que são os doshas, Isabel? Ok, pronto. Então os doshas é essa questão. Os doshas têm a ver com, são 3, não é? São o Vata, Pitta e Kapha. Portanto, tem a ver com o nosso biótipo energético, digamos assim. Ou seja, são representações que nós podemos, apenas o terapeuta e ou o médico ayurvédico, ele avalia a pessoa, o paciente, e vai identificar se aquele
aquela pessoa, portanto, como é que está o dosha, ou seja, de que forma o dosha está em desequilíbrio, porque dosha em sânscrito significa aquilo que entra em desequilíbrio, ok? Dosha não é eu sou vata, eu sou pita, não é como os signos. O dosha significa aquilo que entra em desequilíbrio. Por exemplo, o meu dosha é dosha vata pita, por exemplo. Então, ele quer dizer que, portanto, poderá entrar, o teu pita neste momento poderá entrar em desequilíbrio. Então, vamos aqui fazer uma intervenção para colocá-lo em equilíbrio. Ele pode estar em excesso ou pode estar em baixo. Ok. Quais são os sinais? Emocionais, mentais, físicos e espirituais. Ok? Que tem a ver com estas questões, portanto, tem a ver, como é biótipo energético, então tem que se avaliar estes sinais físicos, mentais, emocionais e espirituais do paciente para perceber, então, o que é que necessita de ser tratado, prevenido, ok? Para que a doença não evolua ou para que a doença não surja, não é? Eu achei também aqui graça ao termo Ayurveda, porque supostamente Uhum. é um termo sânscrito e ele significa Veda, ciência, e Ayurveda. Não sei se esta Sim. informação corresponde. Sim, sim, sim. A Ayurveda, portanto, a Ayurveda, Veda, conhecimento, também há esta definição. Geralmente, quando eu defino, dou sempre esta definição, mas também existe o conceito ciência da vida, também existe exatamente o que disseste, Vitorino, existem várias concepções, mas, de facto, é a capacidade de nós conhecermos a vida que temos em nós. E eu aproveito para partilhar assim de forma muito simples, tendo em conta que a forma como nós devemos nos observar e reequilibrar é de dentro para fora, nós temos os 5 elementos dentro de nós, não é? E então o ensinamento que a Ayurveda traz a cada um de nós, então traz-nos este ensinamento de nós compreendermos a natureza que existe dentro de nós, ok? Observando o macro, os 5 elementos que existem à nossa volta. E ao fazer Portanto, essa observação daquilo que eu percebi, não é só uma abordagem que incida sobre as doenças, mas também como manter todo o ser, não apenas o corpo, mas sobretudo o corpo, de uma forma mais equilibrada possível. E isso incide também um cuidado sobre a alimentação, não é? exatamente, sim, exatamente. Portanto, uma das primeiras intervenções é principalmente a parte da alimentação. Portanto, ver aqui a questão da alimentação, como é que ela está e o que é que necessita de ser mudado, não é? E então a parte física, digamos assim. Ok. E, E no portanto, caso o dosha, não é? uhum. E no caso da massagem, especificidade é que a massagem Ayurveda se distingue de uma massagem de relaxamento, por exemplo? Pronto, então a parte da massagem sempre, a maior parte das vezes é colocada aqui na parte do tratamento, não é? Na parte do tratamento e também do autocuidado. Também pode ser colocada na parte do autocuidado, a automassagem, ou nós irmos a um massagista para prevenir. Então, umas rotinas diárias saudáveis. A massagem ayurvédica é feita geralmente com óleos ou argila quente, digamos, ou a maneira de regular o dosha, digamos assim. Portanto, poderá ser colocada com areia, poderá ser colocada com um óleo quente ou outro tipo de matéria de fitoterapia para regular o corpo. Ok? Isso dependendo do dosha. Portanto, para cada dosha há um óleo medicado adequado a regular esse dosha. Portanto, vou dar um Isso exemplo. então, desculpa interromper-te, mas isso então implica que o terapeuta dessa massagem faça um diagnóstico prévio, não é? Para Sim, saber o que é sim, que é vai usar importante. com aquela pessoa. Exatamente, é importante a pessoa.
o terapeuta consiga perceber se aquela pessoa é dominantemente, por exemplo, Vata. Se é dominantemente Vata, provavelmente irá precisar de acalmar um bocadinho o sistema nervoso. E então vai precisar exatamente de uma massagem de relaxamento, não é? Agora, o Kapha, por exemplo, pode até nem precisar de muito óleo, porque já são pessoas com muita gordura, aquelas pessoas mais obesas, já são pessoas mais pesadas, então não precisa de tanto óleo, uma massagem com óleo, já precisa se calhar aqui de outro tipo de massagem. Portanto, vai sempre derivar portanto, do dosha da pessoa e de outro tipo de questões também que devem ser avaliadas. Deve ser feita a avaliação do pulso, mas a avaliação do pulso leva sempre a uma conclusão efetiva de qual é o dosha. Ok. Então a Ayurveda, no caso, por exemplo, da massagem, não se centra apenas e só na massagem em si, são analisadas outras componentes, que não necessariamente apenas e só o corpo biológico, não é? Sim, não se centra inteiramente na massagem. A massagem é um dos tipos de tratamento e eu quando fui à Índia, portanto, estudei vários tipos de massagem para o tratamento. Depois também a parte do Panchakarma, que é isto em tratamento hospitalar. E depois há um aspecto importante, que é a parte da nutrição. Depois há o aspecto da parte da pessoa ter em conta a sua parte digamos, psicológica, da consciência, ok? Isto é mais do que uma rotina, mas ter uma consciência, portanto, que é acompanhado também pode ser um terapeuta ayurvédico ou um médico, e também depois aqui poderá ser ver como é que o corpo vai reagindo, mas não é apenas pela massagem. O que é mais, ou melhor, como é que o terapeuta da Ayurveda consegue perceber no paciente que tem à sua frente, em primeiro lugar, o que é que ele se preocupa em compreender primeiro? Bem, é necessário fazer, antes de mais, é sempre feito uma anamnese, não é? E antes de mais, ouvir o paciente, não é? É sempre importante isto. Ou escutar, o poder da escuta é muito importante. E daí o terapeuta tem que mostrar exatamente isso ao paciente, né? O escutar, então, o paciente escuta e vê realmente qual é a causa, a primeira causa o que é que lhe dói, por exemplo, a dor é um aspecto muito importante, se a pessoa dorme ou não, o sono é um dos pilares, portanto, se a pessoa, e esse é um aspecto que o terapeuta tem em bastante atenção. Será que dorme? Quanto tempo dorme? Será que dorme depois do almoço? Portanto, de que forma é que acumula toxinas no corpo? Portanto, é feita uma avaliação do número não, mas digamos se acumula muitas toxinas. Portanto, há bastante indicativos se a pessoa acumula muitas toxinas ou não, de forma física, de forma mental, dos comportamentos também a nível, e depois há um fator para terminar, portanto, aqui que é do ambiente externo, portanto, a relação com que o paciente tem com o ambiente externo. Portanto, imagina que tem uma relação conflituosa com o companheiro, também é um fator indicativo para a saúde do paciente não estar bem. E em termos de disfunções não, desequilíbrios, sobretudo ao nível eu agora não vou saber dizer, portanto vou dizer mentais, não sei qual é o dosha em desequilíbrio aqui. É mais desafiante ou todos os desequilíbrios são vistos da mesma forma? Portanto, os desequilíbrios, digamos assim, a nível mental, eles são característicos em todos os doshas. Há uns característicos do dosha kapha, há uns para o pitta, há outros para o vata. Né? E portanto há que avaliar bem é o comportamento da pessoa na sua
no seu dia a dia, não é? Se ela, portanto, se por exemplo manifesta mais comportamentos que se identificam com dosha kapha, com dosha pitta ou dosha vata. Ok? Ou os dois, é muito difícil encontrar uma pessoa que seja só vata, só pitta e só kapha. Geralmente tem sempre pitta, vata, ok? E agora assim, a tua questão era se é desafiante, Sim, Vitorino. se os desequilíbrios mentais, por exemplo, sei lá, deixa-me objetificar. Imagina que alguém está com depressão. Sim. É mais desafiante para a Ayurveda tratar ou é visto em pé de igualdade com qualquer outro desequilíbrio? Portanto, a Ayurveda, um aspecto que tem é que nunca descarta o auxílio da medicina convencional. Portanto, tem sempre em conta, portanto, imaginemos que uma pessoa toma medicação, até em casos mais agudos, a bipolaridade, por exemplo, ou esquizofrenia, nunca descarta a medicação. Não é? É preciso, no longo tratamento, ter sempre em conta estes fatores que está a tomar medicação, por exemplo. Portanto, Mas é completamente uma terapia complementar. complementar, sim. Sobretudo preventiva, para que não se agrave, por exemplo, o número de crises. Vamos dar aqui um exemplo. Uhum. O número de crises, por exemplo, de esquizofrenia. Haja uma limpeza. Vamos então fazer, por exemplo, através da alimentação, é um ótimo recurso para a pessoa fazer a limpeza de toxinas, porque não se acumular muita toxina, principalmente através da medicação. Não Ok. é? Eu, desculpa. E queria realçar que, por exemplo, a depressão que tu deste Uhum. para a depressão, por exemplo, pode haver uma depressão como um dosha vata e pode haver uma depressão com dosha kapha. Okay. É sempre um dosha vata vive sempre uma depressão de maneira diferente, uma depressão muito de maneira muito mais assim, está tudo a correr mal, está tudo a correr mal, o dosha kapha tem a depressão muito mais sedentarismo, acaba por ficar em casa. Por exemplo, um dosha vata é capaz de sair, mas tem as ideias sempre na cabeça e não para, mas está em aspecto de depressão. Portanto, acaba por ser uma depressão muito mais ativa. Um kapha é um modo depressivo, mas letárgico. Ok. Vem de origens diferentes, digamos assim. São diferentes, são biótipos diferentes de depressão, porque a Ayurveda não denomina por depressão. Portanto, a Ayurveda não diz isto é uma doença. A Ayurveda diz é um desequilíbrio. Vamos colocar as coisas em equilíbrio. Ok. Eu não fazia ideia, mas a Ayurveda é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e engraçado também desconhecia que esta prática complementar foi incluída nas práticas integrativas e complementares do sistema de saúde brasileiro, por exemplo. Cá em Portugal, como é que a Ayurveda se posiciona no nosso Sistema Nacional de Saúde, por exemplo? Está incluída, não está? É reconhecida, não é? Sim, sim, é reconhecida. Igualmente, portanto, quando eu me formei em naturopatia e na medicinas alternativas, não é? Portanto, uma delas era a Ayurveda portanto, é reconhecida como tal. Dentro das outras que são reconhecidas, a Ayurveda atualmente, devido também a várias pessoas de referência que foram publicando vários artigos, já bastantes artigos acerca da Ayurveda, portanto, atualmente a Ayurveda, sim, é reconhecida e apesar há bastantes portanto, conferências, bem neurologistas da Índia até cá, portanto, acaba por haver bastante dinâmica, o que é ótimo. E também, por o que eu pude perceber, a própria Ayurveda também pode encaminhar as pessoas para outro tipo de terapêuticas, como o yoga, reiki, sei lá, outro tipo de situações que possam ajudar também a pessoa a restaurar o tal equilíbrio, não é?
sim, sim. Assim como a naturopatia, a Ayurveda usa, não é? A Ayurveda, não é? Também está muito conectada com, tem os mesmos princípios que o yoga, muito semelhante. Se formos aqui um bocadinho à ancestralidade da Ayurveda, portanto, aos Vedas, não é? Porque foram os Vedas que escreveram a Ayurveda, não é? Portanto, tudo também tem a ver bastante com a filosofia hindu, não é? A religião hindu, que também, de certa forma, é uma filosofia de vida para muitos, e então esta questão de estas práticas, não é, do yoga acabam por criar uma sinergia. Ok. E há muitas práticas que, por exemplo, que são tidas, por exemplo, eu aconselho, não é? Olha, para ti faz esta prática de yoga, ou se fazes yoga, tem em conta esta prática porque sabes que vai favorecer este aspecto. Ok? Pronto, há sempre uma conexão entre o yoga e também a Ayurveda, muito, muito próxima. E também, portanto, pranayama, não é? Sem esquecer que muitas vezes estamos conectados com a parte do movimento e o pranayama é muito importante, não é? Dar aqui razão à parte da energia vital, não é? Ou a respiração. Pranayama, E estamos a falar de respiração, não é? Com sim, e consciência. vários tipos de respiração, não é? Não falamos só aquele, o mais, portanto, famoso, uma respiração mais lenta, existem vários tipos de respiração, depois existem também respirações adequadas para o reequilíbrio de cada dosha, não é? E o que é necessário, uns refrescam mais, outros são mais quentes, uns reequilibram, por exemplo, o plexo solar, não é? Depois há muito também esta visão dos chakras, pronto, e aqui há sempre uma visão, não é? A abraçar as outras ferramentas, não é? Como terapeuta ayurvédica, o que é que te tem aparecido mais, ou melhor, dentro dos doshas que estavas a falar há bocadinho e a explicar e muito bem, um, o que é que te tem aparecido mais? Pessoas com desequilíbrios nos doshas Vata, Pitta e o outro que eu não fixei. Gafa, portanto, Vata, a tradução, já aqui isso é muito rápido, Vata significa aquilo que se move, ar e éter. Pita, aquilo que dá luz, fogo, Ok. ok? E água, não é? São peles brilhantes, geralmente Vata são pessoas que se movem muito magras, que se movem muito, que mexem muito com as mãos, e Terra, que são pessoas mais robustas e cabelos muito grossos também. Um, portanto, Terra significa aquilo que é pesado, Cafa. Pronto, aqui o que geralmente também eu trabalho também foi uma questão de eu me querer especializar Uhum. nessa área, digamos assim, mas eu optei por me especializar não por uma área oftalmologia, mas sim por, portanto, um desequilíbrio a nível emocional, portanto, pessoas que demonstram que vêm geralmente com problemas gástricos ou problemas nas cordas vocais e nesta área, ok? Que vem geralmente com muitos problemas a nível do chakra da garganta e nesta zona e no plexo da, do plexo amarelo, plexo solar, estava agora a faltar o nome, plexo solar, portanto, todo o tipo de problemas gástricos, muitas vezes. Depois já há bastantes problemas emocionais associados, o que, falando agora de doshas, ou podem vir todos em desequilíbrio, ou geralmente o Pitta e o Vata. Mas o que geralmente me aparece é todos em desequilíbrio. Neste momento há mais desequilíbrios do que há uns anos atrás, ou não vês isso dessa forma? Segundo uma visão, se for a fazer na minha interpretação, sim, e é uma boa questão.
porque temos aqui uma série de fatores externos que possibilitam o corpo a desequilibrar. Se nós não estivermos atentos, consciência, enraizamento, todo este desequilíbrio existe. E o objetivo da Ayurveda é criar um tridosha, não é? Ou seja, um equilíbrio. Porque temos então questões como, por exemplo, não existem estações agora, não é? Portanto, estamos com muito frio, muito calor, o nosso universo interno fica um caos, já não sabe. Portanto, é muito importante para dentro de nós perceber que existe uma primavera, um inverno, um verão e um outono. Portanto, haver toda esta sequência para que se possa integrar na nossa componente emocional e para que também nos possa liberar de alguns traumas, por exemplo. E isso afeta a nossa saúde física, não é? Falando também da parte química, portanto, nós consumimos muitos químicos, portanto, há várias questões a nível que são partilhadas por todo lado, não é? Que nos trazem muito desequilíbrio. Se nós não conseguimos pôr limites, nós temos uma rápida acessibilidade a essa parte de fatores nocivos. Avançando para a naturopatia, Okay. a propósito de teres mencionado que se recorrem a muita medicação, a naturopatia é exatamente o quê? É a medicação a que nós estamos habituados, a convencional, ou é outro tipo de medicação? Antes de responderes esta pergunta, o que é exatamente a naturopatia? Portanto, a naturopatia passa por uma série de... Na verdade, no meu ponto de vista, a naturopatia é muito vasta, porque abraça uma série de componentes, não é? Como nós podemos observar o doente, o paciente, porque o doente acaba por não ser a doença, e é assim que eu observo, não é a doença, mas sim a maneira como aquilo, a doença não é agravada, ok? Portanto, a naturopatia ajuda na prevenção da doença para que ela não agrave, ok? E utiliza várias ferramentas para tal. Observa também, então, trabalha de um ponto de vista holístico. Okay. Tem a ver com esta componente de naturopatia, quer dizer, nós somos parte da natureza. Então, também tem a ver com esta componente de nós fazermos parte da natureza. E então, de que forma é que nos fazemos parte da natureza? Utilizando organismos vivos para nos sanar, por exemplo. Então, temos aqui o que eu utilizo fundamentalmente portanto, a alimentação, a parte da nutrição. Depois também a parte da fitoterapia variada, de forma variada. Portanto, dando significado à naturopatia, a naturopatia sendo de uma forma holística também utiliza a parte da aromapatia e outras componentes que possam trazer um reequilíbrio ao corpo de forma holística. Mas sempre baseada, regra geral, em métodos ou substâncias o mais naturais possíveis, certo? Sim, sempre baseado de forma natural. Portanto, ela tem duas funções, por exemplo, aqui, se são detectados fatores, ela pode funcionar de forma preventiva e outra função, que é uma função de limpeza supressiva, que é, portanto, portanto, imaginemos que a pessoa já tem uma patologia.
Certo. vai ajudar, vamos dar aqui o exemplo, sinusite, rinite, ou já são patologias mais, uma criança que tem isso desde pequena, ou asma. Portanto, estas patologias já é difícil prevenir, não é? Chega ali a pessoa, olha, já tenho isto desde pequena, como é que vamos fazer então agora? Então, há solução, não há problema, há solução, não vamos entrar em desespero. Podemos é fazê-lo de uma forma, é fazer um detox. Então, a naturopatia também trata desta forma, assim como a Ayurveda. A naturopatia trata dessa forma, a partir de uma limpeza. E então, quais são os órgãos? Pele, não é? A sudação, tem a sudação. Obviamente que estas pessoas vão suar menos, porque têm tudo tapado com medicação. Né? Tudo tapado com medicação, portanto, tem, eu já visualizo tudo. Portanto, tem o sítio para sair, para suar com toxinas, portanto, que são a medicação, ok? Para minimizar as crises, por exemplo. Então, a naturopatia não vai aumentar as crises, mas sim vai fazer com que as toxinas saiam e o corpo fique em reequilíbrio. Isabel, é correto pensarmos que todos os métodos que são o mais naturais possíveis fortalecem o sistema imunitário ou isto é uma falácia? Não, é correto, é correto pensar dessa forma. O importante é nós utilizarmos no momento certo da nossa vida e, se possível, também irmos adaptando aos momentos da nossa vida. E digo isto com a experiência como profissional, porque eu no início não tinha esta percepção. Ir adaptando, porque a nossa imunidade vai variando conforme o nosso estado emocional. Por exemplo, há alturas que nós estamos mais confiantes, outras menos. Então, ir variando a nossa, portanto, a nossa alimentação, reforçando com certos aspectos a nossa alimentação, portanto, e a parte da naturopatia reforça, obviamente, a nossa imunidade, porque por exemplo, há vários alimentos que estão conectados com os estados emocionais. Ok. E já agora, a propósito de mencionares a alimentação e os nossos estados emocionais, nós hoje alimentamos-nos bem ou nem por isso? Depende, há muita. Eu acho que esta geração, felizmente, já está a ter mais consciência. Eu digo esta geração, portanto, uma geração que é agora em 2022, 2023, portanto, uma geração que lançou agora nesta questão de até um bocadinho de moda, não é? Está na moda ser vegetariano, o que acaba por ser até bom. Porquê? Porque consumimos melhor, consumimos coisas de menos carne, não é? Que a meu ver acaba por ser negativo. Mas, obviamente que estamos a consumir também, não estamos a ter uma boa alimentação e o importante é nós termos a noção das nossas emoções e qual o tipo de alimento é que devemos consumir perante essas emoções. Mas espera, disseste aí uma coisa que me chamou a atenção. Acabamos por consumir menos carne e tu até consideras isso negativo? Foi isso que disseste? Não, o que eu estava a dizer é que o que acabamos por consumir menos carne e isso é ótimo. Portanto, estamos numa geração, no meu ponto de vista, que eu sinto que há muita gente e no outro dia estava a ouvir um rapaz que ele tem uma página também na internet a divulgar e ele estava a dizer, ainda bem que eu já sinto que há menos gente que consome menos carne e isto ajuda em muitos aspectos, um efeito em cadeia. Portanto, há muita gente que come pior, há uma alimentação, portanto, em desequilíbrio, mas, por um lado, há muita gente a tomar consciência. Agora, a nível global, eu não consigo ter uma visão
se de facto está a entrar num equilíbrio. Isto, não é? Mas isso era uma discussão interessante, até porque, e desculpa interromper-te mais uma vez, até Não, não. porque há uns dias, por acaso, estive num fórum onde havia uma discussão muito engraçada, e onde se falava muito do facto, a discussão estava centrada no facto de nós hoje termos acesso a carnes e a produtos alimentícios que são muito tratados. Mas depois alguém dizia que isso também era muito giro, mas que a alimentação vegetariana também é muito mais tratada do que no início, digamos assim, começou a surgir essa tendência, do que nessa altura era. E então chegou-se ali a um ponto em que ficou meio confuso perceber se de facto ter uma alimentação vegetariana ou até vegana, se era mais saudável ou não do que ter uma alimentação mais tradicional, com a ingestão de carnes vermelhas, por exemplo. Na tua ótica, o que é que será menos prejudicial ao ser humano? A ingestão de carnes vermelhas ou a alimentação vegetariana? Na minha ótica é menos, portanto, menos prejudicial, portanto, é mais prejudicial, eu digo diretamente, é mais prejudicial nós consumirmos carne. É mais fácil para mim dizer, é mais prejudicial consumir carne, e não digo isto porque sou defensora do ambiente, é simplesmente porque é um alimento extremamente difícil de digerir. Okay. E é assim, se a pessoa tem facilidade em digerir, portanto, em digerir carne, tudo bem. Agora há pessoas que realmente não têm facilidade em digerir e continuam a comer carne. Ok? Pronto. Agora há aqui este fator, mas na minha ótica, se for a escolher um e outro, não consumir carne. Porque o nível de produção de carne, para produzir carne, é muito mais tóxico do que para o tratamento de alimentos para depois vender no mercado, de alimentos veganos para vender depois no mercado. Agora... Até porque depois também havia ali uma coisa muito engraçada nessa discussão, e eu já termino com esta vertente, em que se falava de que, por exemplo, a soja depois dificultava a absorção do ferro pelo organismo. Até que ponto é que isso influi realmente, ou tem alguma verdade ou não? Pronto, lá está, esse é outro fator. Portanto, é preciso ter consciência que há alimentos que se deve ver quando comprarmos, se a pessoa é vegetariana, vegana, ver o que vai comprar no supermercado, ver se realmente aquilo né, parece um V de vegano ou vegano e afinal é vegano ou não, o que é que contém dentro, não é? Se, por exemplo, tem trigo ou farinha branca e diz que é vegano e está com a cor de trigo integral, portanto, é preciso estar atento, ser consciente do que estamos a comprar. Se calhar às vezes é preferível gastar um bocadinho mais de dinheiro e comprar orgânico, não é? E ir a uma senhora que vende no mercado, orgânico, e pronto, e ter essa consciência. Isto é 100% e concordo que realmente no supermercado as coisas estão extremamente tratadas. A soja é um alimento que faz bastante mal ao nosso estômago. É importante, se assim a pessoa tem, por exemplo, dificuldades no estômago, não é? Cozinhá-la bem, cozinhar, por exemplo, com, portanto, especiarias, e esta é uma das magias da Ayurveda, especiarias que sejam digestivas, não é? Que ajudem à absorção. Portanto, já a produção de soja é altamente tóxica, mas isto são temas, portanto, bastante pronto, mas falando agora relativamente de saúde, que é a minha especialidade, é importante cozinhar a soja, sim, mas não de forma crua, colocar especiarias que sejam bastante, que ajudem na digestão, ok? Que façam uma caminha no estômago e depois a soja é que vai, porque a soja é como uma pedra para o estômago, principalmente para as pessoas que têm dificuldade. Portanto, é a minha maneira de ver a soja. Consumam, mas com cuidado a soja. Mas é engraçado, falaste na questão orgânica. De uma maneira muito simples,
Quando falas de produtos orgânicos, estás a falar de produtos criados na terra sem qualquer químico, sem qualquer tratamento Sim. processual, digamos assim. Uh, nesse aspecto, verias com bons olhos aquela coisa que há uns tempos atrás surgiu e parece que se faziam hortas em tudo quanto era lado, mesmo comunitárias e etc. E agora parece que isso fugiu um bocado do foco. Mas verias com bons olhos as pessoas voltarem à terra? Sim, ó, sim, claro, né, eu neste momento eu moro no campo, não é? Estou numa casa no campo, cresci no campo e, portanto, vejo com ótimos olhos, faz muito bem, a percebermos a essência dos 5 elementos. Foi na verdade aí que de facto percebi, e ainda ontem estava a pensar nisso, foi de facto de que percebi a magia dos 5 elementos. A Ayurveda não é, às vezes a pessoa pensa que que é uma medicina, a base da Ayurveda realmente foi descoberta quando as pessoas começaram a ver como é que eram os 5 elementos e da maneira que se conectavam com cada parte do corpo. Ok? Mas para isso não é um dia no campo, para isso são vários dias. Né? Portanto, são vários dias com tolerância, não é? Para o campo, para estar no campo com tolerância, trabalha-se o elemento terra, portanto, várias questões. E obviamente que eu admiro, não é? Essa questão de nos conectarmos com uma horta com o nosso espaço sagrado, onde cultivar os nossos alimentos com o mínimo de químicos possíveis. Mas isso é Com- engraçado, até porque no início falavas de já não termos estações do ano tão definidas como antes, e agora, pelo facto de falares que era giro voltarmos à Terra e percebermos também como é que ela se vai alinhando connosco e etc. E pensando nisso, um, ainda que não tenhamos as estações do ano como tínhamos antes, há alturas próprias para determinados produtos. A própria natureza vai nos ditando, entre aspas, o melhor momento para determinadas coisas. E estou agora a pensar, por exemplo, nesta altura, é muito frequente, por exemplo, recorrermos ao limão, à laranja. Isso ajuda também aqui ao nosso próprio equilíbrio face aos fatores externos, como a meteorologia, por exemplo, não é? Exatamente, é exatamente essa ligação. Quanto ao limão e à laranja, já são, portanto, plantas ou árvores mais, digamos assim, de folha caduca, portanto, já não necessitam, já são mais resistentes aqui às tempestades, né? Mas temos plantas ou legumes, são mais sensíveis, tipo o cebolinho, são sensíveis e esses são mais delicados. Né? Há muitos agricultores que já nem cultivam, mas há uma adaptabilidade e a adaptabilidade é preciso para tudo. E acho que também esta questão das mudanças da estação ajudam-nos nesta questão da adaptabilidade, que nós também, entrando num piloto automático, perdemos um bocadinho esta noção da adaptabilidade. Então acho que nós temos que agora, se calhar, ver, ok, pronto, se calhar se eu perceber a importância da adaptabilidade, realmente eu consigo inserir isso na minha vida. Nós, nos últimos tempos, e em particular nestes últimos 3 anos, em que o mundo teve um momento de agitação e de algum desnorteamento de uma forma global, tivemos algumas alterações que ditaram muitas coisas. Uma das coisas que eu venho reparando ao longo deste tempo é que, por exemplo, opá, vou falar mas pronto, é o que é. As pessoas hoje, por exemplo, sentem-se menos bem, vão tomar logo um Victan. Como é que tu avalias isto, por exemplo? O que é que tu tens para dizer a uma pessoa que recorrentemente recorre, bom pleonasmo, a esta solução? Isto resolve alguma coisa há dia apenas? O que é que tu podes dizer a uma pessoa que tem este tipo de comportamento? Portanto,
há aqui sempre uma abordagem a nível físico, não é? E há uma abordagem a nível emocional, mas vamos aqui falar do ponto de vista ayurvédico e naturopático, não é? Tudo vem de dentro para fora. E então é esta questão que passa por nós. Então, porque é que eu vou tomar aqui uma medicação assim, de facto, tão rápido, não é? É também, se calhar, temos que observar quais são as causas emocionais que levam a isso. Então, aqui um fator muito importante que a naturopatia e a Ayurveda refere é nós observarmos quais são as causas que nos levam a ter aquela atitude ou que nos levaram a ficar com aquela patologia, aquele desequilíbrio. E que me fazem levar, portanto, a pegar naquele paracetamol, de forma tão, vou tomar e já resolvo, ok? Não estou a excluir a hipótese de tomar um paracetamol em caso de urgência, né? Não vamos buscar ali. Portanto, é importante observar aqui questões de como é que eu me sinto, será, portanto, a nível, e aqui há um aspecto que, por exemplo, a naturopatia usa muito, e eu uso no meu método de trabalho, que é a visualização. Visualizarmos o nosso corpo, qual é a parte que nós sentimos mais fortalecida e menos fortalecida, não é? Isso vai-nos fazer perceber, se calhar a menos fortalecida é ali que realmente estamos mais débeis e que queremos compensar a nível físico com algo, com um paracetamol. Achamos que aquilo vai nos ajudar. Portanto, conseguimos perceber a nível emocional que podemos comatar algo de forma, de outras maneiras, não é? A nível do autocuidado, voltando aqui ao início, com o autocuidado, com rotinas saudáveis, por exemplo, adequadas ao nosso biotipo energético, e depois mantendo essa consistência, não é? Essa capacidade de nós termos rotinas saudáveis, temos cada vez maior capacidade, uma maior imunidade e também uma maior capacidade de ver quais são as nossas debilidades de verdade, a nossa vulnerabilidade, qual é a nossa capacidade de perceber o que é que me levou a este estado de desequilíbrio, ou nem sequer ter desequilíbrio nenhum. Ok. E aqui uma questão também que não terminei, a parte física também tem a ver, porque há bocadinho agora falei da parte emocional, que tem a ver com a parte física, não é? A pessoa ao tomar um paracetamol, não é? Coloca mais toxinas no corpo, não é? E nós vemos as coisas desse prisma, que acaba por ser, em matéria pesada, toxinas, a Ayurveda fala de ama, peso, é matéria pesada, então é aquilo que portanto, um peso no teu corpo mais, não é? Às vezes nos sentimos pesados, cansados, portanto, é matéria pesada, são toxinas acumuladas, é necessário uma limpeza. E quando temos momentos em que, por exemplo, nos sentimos por imensas questões, sei lá, por causa do trabalho, por causa das exigências e etc., nos sentimos constantemente cansados e etc., como é que podemos arranjar forma de nos sentirmos mais relaxados, mais leves, digamos assim, sem recorrermos a medicação que nos faça ter justamente essa sensação? Isto depende muito também da parte do estilo de vida que nós levamos, da questão em si, da parte específica, portanto, é sempre importante avaliar a questão. Mas lá está ainda a questão dos hábitos saudáveis, quando nos levantarmos, reservarmos um momento para nós, que seja para nós de autocuidado, portanto, conseguir reservar aqueles limites saudáveis de facto, para nós, e nesse momento observar o que é que de facto é saudável para nós. Portanto, esta percepção do observador, discernir, portanto, na Ayurveda fala-se muito da capacidade de discernir. Então, discernir, ok, isto é bom para mim, isto não é bom. Ok? E então, discernir também quais são os hábitos saudáveis que vamos reservar para aquele momento de manhã e quais são os momentos, os hábitos que são tóxicos e que já não queremos na nossa vida, ou as pessoas que são tóxicas na nossa vida, ou a comida que é tóxica. Portanto, a capacidade de discernir, deixo aqui como uma dica importante, quando estamos já assim cansados, sobretudo, discernir para estar ali
e criar um jardinzinho para nós, sagrado. E O tal depois espaço sagrado, não é? sim, exatamente. Olha, Sim, Isabel, tivemos aqui já há algum tempo o Ismael Barredo do Music to Move a desejar-nos boa noite. já Eh, desejava muito, exato. Tivemos também a Cristina Calçada e o António Tavares. Boa noite. Eu quero agradecer-lhes a companhia e por terem estado connosco. Um, Já vamos em uma horinha de conversa. Não sei se, em termos de Ayurveda e de naturopatia, queres mencionar mais alguma coisa que sintas que é importante. Não, está tudo. Eu acho que são temas muito vastos, mas eu acho que conseguimos partilhar aqui de forma fluida, e se sentirem, visitem o meu trabalho também e uma forma bastante também única que eu exponho aqui a Ayurveda e naturopatia de forma a nós termos uma capacidade de nos autocurar e de despertar o melhor que há em nós e de conhecer a vida que há em nós. Portanto, quero também partilhar isso e também vos convidar a ir acompanhando a minha página para que sintam realmente e trazer-vos reequilíbrio. Ok, muito bem. Eu faço-te o convite a deixares o endereço da tua página depois nos comentários deste programa, se assim Ok. o entenderes. Antes de te mandar embora, descansar, quero-te fazer a seguinte questão. Um, Quando olhas hoje para o mundo, ao teu redor, o que é que tu vês como o maior desafio neste momento? Dizes-me a nível do coletivo ou de forma individual? Do coletivo. Ok, a nível do coletivo, na minha perspectiva, tem a ver com a comunicação. A nossa capacidade de comunicarmos está muito. O coletivo necessita de comunicar de forma mais única e respeituosa. Temos muita dificuldade em nos respeitarmos a nós próprios, a maneira como nos comunicamos de forma sana e respeitamos também a comunicação do outro que está ao lado. E isso implica depois nos sentirmos saudáveis, portanto, comunicarmos com o nosso corpo, comunicarmos de forma saudável com o nosso corpo, dizer que o amamos. Esse é um desafio do nosso mundo. Conseguirmos comunicar que respeitamos o corpo do outro. Eu acho que ainda permanece um desafio, principalmente desta era, que é a comunicação. Uh, Então, e já agora, por curiosidade, em termos individuais? Em termos individuais, o desafio principal, penso que é uma componente de tentar, de me permitir, muitas vezes, não é? Este meu lado científico faz com que eu seja demasiado perfeccionista. Então é sempre importante para mim não ser demasiado perfeccionista. Então esse é o meu desafio individual, não é? Portanto, eu não ser demasiado perfeccionista comigo mesma. Muito bem. Olha, Isabel, temos aqui a Silvia Marques a desejar-nos também boa noite e a dizer gratidão por este momento que está a ser tão agradável, ainda bem. Obrigado, Silvia, também por nos acompanhar e por partilhar estas palavras tão carinhosas connosco. Uma última questão, Isabel. O que é para ti a vida? A vida para mim é evolução, sem dúvida. Sem dúvida. É evolução em forma, se eu falar por experiência, de renascer, morrer e renascer. Morrer e renascer, e nesse morrer e renascer, evoluir. É uma dinâmica
dessa fênix. Para mim é completamente, a vida é completamente conectada com essa essência. Muito bom. Temos aqui a Cristina Calçada a dizer-nos parabéns pelo programa. Obrigado, Cristina, e obrigado também pela companhia. Não resisto. Se o mundo acabasse amanhã e tu soubesses, qual era a mensagem que transmitias? Para cada pessoa, realmente ser autêntica, ser espontânea, não se limitar, não permitir-se comunicar as suas vulnerabilidades, se permitir de forma autêntica. Acho que isso é essencial. Era isso que eu comunicaria ao mundo. Ser espontânea, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que pode haver. Isabel, gratidão pela disponibilidade com que acolheste este convite e estiveste aqui à conversa connosco, por todo o saber partilhado connosco. E mesmo de coração, gratidão pela tua presença. Agradeço também às pessoas que nos estão ainda a ver, a quem nos acompanhou. Tavares, muito obrigado também. E ainda o Ismael a agradecer ao Vitorino e à Isabel perdão, por este programa tão bonito. Obrigado, Ismael, pela companhia. Eu agradeço a todos os que nos estiveram a acompanhar, em especial à nossa convidada especial, Isabel Dantas Costa, que do Minho, de Viana do Castelo, nos falou de coisas tão importantes e tão maravilhosas. Vamos despedir-nos de todos. Isabel, obrigado pela presença. E de hoje a 8 dias estamos de volta, também com a Isabel, mas dessa feita para falarmos de psicologia védica e comunicação multidimensional. Portanto, deixo aqui o convite para todos vós e para as pessoas que ainda vão ver o programa, que vai ficar disponível na página de Facebook e muito em breve também no meu canal do YouTube, que vai ser depois aqui também partilhado o link, a verem não só este programa, mas também o nosso programa de hoje a 8 dias. Isabel, muito obrigado pela presença. A todos vós, Muito uma grata. ótima noite. E Obrigada, Vitorino. uma Muito excelente grata. semana. Muito Gratidão. Boa noite. gratidão. Boa noite a todos.